Fala galera, beleza? Pessoal, o que acontece? Essa é a nossa live, entre aspas, né, semanal, que ocorre todas as quintas-feiras às 20 horas. A gente vai conversar hoje sobre fisiologia do emagrecimento. Se você está vendo esse vídeo é porque eu tô fora e eu tô com uma péssima conexão com a internet, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu separei um material muito legal de um curso que eu dei aqui no consultório pra galera. Você vai ter acesso a uma parte dessa aula, desses slides que eu vou projetar na minha tela aqui pra vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre emagrecimento. Se você for ler emagrecimento lá no dicionário, você vai encontrar que no dicionário emagrecimento é reduzir a massa corporal, tá? Só que isso é uma definição lá do dicionário. Isso não é uma definição legal pra gente que é da área da saúde, não é algo que eu quero entregar para o meu paciente ou que eu quero entregar para o meu cliente, aluno, enfim, não sei como que você chama. O que a gente quer entregar para o nosso paciente, para o nosso aluno, é com que ele diminua a massa corporal, só que essa diminuição de massa corporal ela ocorra à custa de gordura, ou seja, com que esse cara está diminuindo a massa corporal e ele também está diminuindo o percentual de gordura. Por que eu falo isso? Porque a pessoa ela pode muito bem diminuir a massa corporal dela na balança, só que na verdade ela está só desidratando, ela está perdendo massa muscular, e isso não é compatível com o aumento ou manutenção da qualidade de vida. O que é compatível com o aumento ou manutenção da qualidade de vida é justamente você diminuir o percentual de gordura, desde que essa pessoa ela precise de fato diminuir esse percentual de gordura. Então dá uma olhada aqui na minha tela que eu vou projetar para vocês. Eu vou aqui para o cantinho da tela. Olha só, isso aqui é um trecho de uma aula que eu ministrei aqui no consultório, aqui no prédio do consultório. E olha só, quando a gente vai ver emagrecimento nesse slide aqui, deixa eu até pegar um laser aqui. A gente vai ver, a gente tem uma pessoa ali com sobrepeso e obesidade. Essa pessoa com sobrepeso e obesidade, ela reduz a massa corporal dela. Ela teve uma redução de massa corporal na balança, ou seja, ela pesava seus 100 quilos, subiu na balança, ela está pesando 95 quilos, por exemplo, ela diminuiu 5 quilos. Só que quando ela faz isso de uma maneira sem ser orientada de qualquer forma, seguindo dieta da moda, fazendo exercício sem a supervisão de um professor de educação física, é bastante provável que essa pessoa acabe reduzindo essa massa corporal na balança porque ela teve uma redução de massa magra. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for aí comer um podrão na esquina, um hot dog de origem duvidosa, de procedência duvidosa, você vai ter um piriri. E aí você se pesar antes do piriri e depois do piriri, é bastante provável que seu peso tenha diminuído. Isso significa que você emagreceu? Não, significa que você teve um piriri, teve diarreia e você acabou eliminando água e agora você só está desidratado ou desidratada. Não à toa, quando você tem isso, o que os médicos orientam? Orientam para que você beba água, orientam para que você beba aí suplementos não, bebidas esportivas, porque elas contêm água e também eletrólitos que vão ajudar na sua manutenção da hidratação. Então assim, é muito importante você ter esses conceitos definidos aí no seu caderno, mais importante no caderno é na cabeça, né? Bom, nesse caso então, a gente tem uma redução da massa corporal na balança, nós temos uma redução da massa magra. Só que isso não é saudável, porque nós temos uma diminuição da qualidade de vida, vou me colocar aqui do outro lado da tela, nós temos uma diminuição da qualidade de vida, tá? Então, cara, não é legal você levar em consideração apenas o peso na balança, e é uma orientação que eu passo inclusive para os meus pacientes, falo, cara, não precisa ficar se pesando todo dia, esquece o peso, tá? Você quer saber se você está emagrecendo? É medida de roupa. A roupa está ficando mais folgada? Roupa não mente, tá? Se a roupa estiver ficando mais larga, o cinto está ficando mais largo, cara, isso sim significa que você está emagrecendo, não o peso na balança. Bom, vamos continuar aqui. Agora nós temos o emagrecimento que a gente quer alcançar, que a gente tem lá sobrepeso, obesidade, essa pessoa acaba reduzindo a massa corporal dela. Nós temos uma redução dessa massa corporal na balança, porque houve uma diminuição do percentual de gordura. Agora sim essa pessoa ela perdeu gordura. Dessa forma a gente começa a ter uma melhora ou manutenção da qualidade de vida. É claro que para emagrecer você precisa analisar se esse paciente precisa de fato emagrecer, se ele está ali com sobrepeso
ou obesidade. Que mais que a gente tem aqui separado? Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. E aí eu peguei eu adoro mostrar esse gráfico para vocês, esse mapa mundi. Quem já teve aula comigo já viu esse mapa mundi, que responde pra gente: estamos engordando ou não? Dá uma olhada nesse mapa mundi aqui. Isso aqui é um mapa mundi, gênero masculino, tá? Das pessoas em 1975, e aí a gente consegue ver nesse mapa mundi a distribuição das cores. Ela faz referência ao IMC. Quanto mais escura a cor, maior o IMC dessa pessoa, né? O índice de massa corporal, que é um parâmetro que nós podemos utilizar aí para classificar a pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então dá uma olhada, esse é o mapa mundi. Então a gente consegue ver uma cor mais escurinha aqui na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Nosso Brasilzão não está tão escurinho, a gente consegue ver alguns países da Europa e também da Oceania aí com um número por volta dos 25, IMC por volta dos 25 talvez, um pouco mais escurinho, quase no 30, mas é isso o panorama que a gente tem. A Argentina, os argentinos aí estão um pouquinho acima do peso em 1975, tá? Esse mapa é de 1975. Legal. Qual que é o mais atual que nós temos desse mapa? É de 2014, tá aqui no cantinho da tela para vocês, 2014. Olha só como as cores ao redor do mundo, elas estão aí escurecendo. O que significa isso? Significa que o IMC ele está um pouco maior, né? Ele está por volta de 30 a 35. De novo, os países da América do Norte parecem ter o IMC mais elevado. Lembrando que eu estou mostrando para vocês gênero masculino. Alguns países da América do Sul, a Argentina também mais gordinha do que nós brasileiros. Mas nosso Brasilzão, ele também tem esse número de IMC, esses valores de IMC maiores. O que indica que aqui no Brasil nós também estamos engordando. Nós estamos nos classificando aí dentro de uma população com sobrepeso e obesidade. A gente consegue ver alguns países da Europa também, não tão agravado quanto os Estados Unidos, né? Também da Oceania, tá? Mas, cara, a gente está engordando sim. Aí quando a gente vai ver o gênero masculino. Na África, a gente está vendo que continua aí com cores mais claras, mas a gente sabe que por problemas socioeconômicos lá na África, alguns países da África, a gente vai ter aí pessoas passando fome. Por isso que o IMC ele não é um bom marcador quando você vai estudar um único indivíduo. Como assim não é um bom marcador? Embora essas pessoas aqui elas estariam classificadas como eutrofia, muitas vezes, isso não significa que elas estão saudáveis. Muitas vezes elas estão passando fome, elas estão desnutridas. Vou exemplificar mais uma vez para vocês por que o IMC ele não é um bom marcador. O IMC ele não é um bom marcador porque você pode pegar um cara que ele pesa 1,70 m, ele tem de estatura 1,70 m e pesa aí seus 85 quilos. Você pode pegar outro cara que também tem 1,70 m e pesa seus 85 quilos. Só que a primeira das situações, esse cara ele é um fisiculturista. O cara ele é boladão. O cara tem muita massa muscular. Se você for fazer o IMC dessa pessoa, é bastante provável que ele esteja classificado com sobrepeso e obesidade. Mas quando você olha para esse cidadão, ele está ali com características de sobrepeso e obesidade, é evidente que não. Já na segunda das situações, 1,70 m, 85 kg, essa pessoa sim, ela é sedentária e só come hambúrguer o dia inteiro. Essa pessoa vai estar classificada como sobrepeso e obesidade. Só que aí, de fato, você olha para ela e fala, ela tem características de alguém que tem sobrepeso e obesidade. Então assim, o IMC ele é muito prático, o IMC tem algumas vantagens. Primeira das vantagens é que ele é muito prático, você só precisa de peso e estatura para calcular o índice de massa corporal, o tal do IMC, e ele consegue ofertar ali um resultado muito rápido para você. Isso é uma vantagem. Qual que é a desvantagem do IMC? Que você precisa investigar quem que você está trabalhando para aplicar o IMC. Eu não gosto de usar IMC quando eu vou estudar uma única pessoa, quando eu vou estudar um paciente meu. Porque ele pode dar esse tipo de erro que eu acabei de exemplificar para vocês. Agora, quando nós vamos estudar populações, como no caso, eu quero estudar a população mundial, é muita gente que eu preciso estudar.
aí sim o IMC ele tem um certo nível de aplicabilidade, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Vamos ver, isso aqui são os homens, né? Então os homens, parabéns homens, estamos engordando. Vamos ver as mulheres, como que as mulheres estão. No caso das mulheres, então nós temos lá 1975, o mesmo mapa, apresentando os mesmos países, obviamente. E aí quando nós vamos ver, nós conseguimos ver que as cores elas estão mais clarinhas, tendendo também ao 25, ali alguns ao 18.5, enfim. Mas você consegue, em raras ocasiões você consegue ver por volta do 30, né? Alguns países aqui, alguns países europeus, você consegue ver por volta do 30. Isso em 1975, gênero masculino, desculpa, gênero feminino. Opa! E agora em 2014. Em 2014, olha só o que nós temos. Nós temos essas cores se agravando, então as cores ficando mais escuras ao redor do mundo. Isso é indicativo de que as mulheres elas também estão engordando. O interessante desse mapa aqui, desses dados que eu estou trazendo para vocês, é de uma revista científica The Lancet, extremamente relevante no mundo acadêmico. Mas o interessante é que nós estamos hoje em 2022, e isso é um dado de 2014, que é o dado mais recente pré-pandemia. Eu gostaria muito de ver um gráfico desse, ver um mapa mundi desse, depois da pandemia. Assim que for lançado eu trago isso para vocês, esse material para vocês. Bom, qual que é a história da obesidade? Então na era paleolítica nós temos aí que as pessoas elas gastavam por volta de 1.000 a 1.500 quilocalorias em até 3 ou 4 horas das atividades ali rotineiras deles, obviamente atrás de alimentos, caçando. Na década de 60, metade do trabalho da indústria envolvia atividades físicas de intensidade moderada, ou seja, muito trabalho braçal. Na década de 60, se você tem um trabalho braçal, evidentemente você também tem aí um gasto energético bastante considerável. Atualmente nós estamos aí numa era muito mais industrializada, não só industrializada, mas muito mais tecnológica, acho que esse é o termo correto. Atualmente menos de 20% da produção industrial requer atividade física. Então basicamente o cara chega lá, aperta um botão, o robô começa a fazer o que antes várias pessoas faziam ali de maneira manual. O comportamento sedentário, uma coisa que é importante, por exemplo, por mais que você fale que você treina 1 hora por dia na academia, vamos supor, você pode ser uma pessoa com comportamento sedentário. Eu sou uma pessoa com comportamento sedentário. Por quê? Eu, Jefferson, acordo todas as manhãs, vou lá e faço a minha musculação por volta de 1 hora e meia do meu dia. Só que aí depois eu volto, eu venho aqui para o meu consultório, sento aqui na minha cadeira, atendo os pacientes ou dou aula aqui na internet para vocês, vou resolver as minhas coisas, tudo isso sentado. O resto do meu dia eu fico sentado, eu tenho um baixo gasto energético. E só 1 hora e meia ou 1 hora, às vezes, do meu dia que eu estou fazendo exercício físico. Então olha só como eu, Jefferson, por mais que eu vá na academia todos os dias, o meu comportamento é sedentário. A grande pergunta é, e o seu comportamento é sedentário ou não? Escreve aí nos comentários como que é a sua rotina, que eu vou responder falando se o seu comportamento ele é sedentário ou não. Beleza? Aliás, cara, você está até aqui assistindo essa live fake comigo? Então faz o seguinte, não esquece de deixar o like que você me ajuda demais, beleza? Quiser me ajudar mais ainda, manda esse vídeo aí para a galera que você conhece que é da área da saúde, que gostaria de conversar um pouquinho sobre fisiologia do emagrecimento, ou então até manda para as pessoas que não são da área da saúde, mas que se interessam por esse tema. Bom, então nós temos que o comportamento sedentário acarreta uma série de complicações à saúde, e isso é evidente. O corpo não foi feito para ficar aqui parado, sentado como eu estou fazendo. O corpo foi feito para se mexer. Nós devemos nos mexer, né? A gente tem que fazer atividades aí que envolvam contração muscular. Do músculo estriado esquelético, obviamente, né? Bom, e quais são as complicações que tudo isso pode trazer? Então nós temos aí uma complicação que ela leva comportamento sedentário, aí algumas relações, as relações que nós temos com a alimentação, as relações que nós temos, relações sociais que nós temos,
elas conseguem influenciar no desenvolvimento do nosso tecido adiposo, que acaba levando ao que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau, ela acaba desencadeando várias e várias doenças, que a gente vai ver aqui num raciocínio um pouquinho melhor. Isso aqui a gente chama de Disease Sum of Physical Inactivity. Não tem uma tradução literal para isso, mas se fosse para traduzir, eu falaria a somatória de... eu não sei como falaria. Disease Sum of Physical Inactivity. Então eu falaria a somatória de fatores da inatividade física. A somatória de doenças da inatividade física. Alguma coisa assim eu falaria para vocês. Eu traduzi isso aqui, é um raciocínio que a pesquisadora Pedersen coloca pra gente, se não me engano de 2016, se não me engano 2009, foi bobagem, 2009. Então nós temos aí o sedentarismo, você ficar sem fazer exercício físico, ficar sem fazer atividade física, leva a um acúmulo da adiposidade abdominal, que leva ao recrutamento de células do sistema imune lá para nossa gordura, infiltração de macrófagos. Dessa forma, nós começamos a ter uma inflamação crônica sistêmica, uma inflamação crônica de baixo grau, sistêmica. O que é uma inflamação crônica? O que é uma inflamação aguda? Uma inflamação aguda é como se você fizesse um corte agora no seu dedo, ia sangrar pra caramba, ia doer pra caramba, ia inflamar aquela região. Isso é uma inflamação aguda. Uma inflamação crônica de baixo grau, eu tô aqui, tô vivendo no meu dia a dia, mas mesmo assim meu tecido adiposo ele está liberando fatores pró-inflamatórios que eu não percebo no meu dia a dia, tá? Isso que vai ser uma inflamação crônica e crônica, obviamente, faz referência a tempo. E por que sistêmica? Porque nós vamos atuar em vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Bom, essa inflamação crônica e sistêmica, ela leva a uma resistência à insulina, a uma aterosclerose, a neurodegeneração e até mesmo ao crescimento tumoral. O que eu vou fazer aqui, eu vou jogar minha janelinha lá para cima. Estou aqui em cima agora. Todos esses fatores aqui, então, tudo isso daqui, então começou o sedentarismo, adiposidade abdominal, infiltração de macrófagos, inflamação crônica, resistência à insulina, aterosclerose e tudo mais, leva a doenças como diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, depressão, demência, câncer de cólon e câncer de mama. Então hoje em dia nós consideramos o sedentarismo uma doença. Afinal de contas, tudo isso daqui surgiu com qual gatilho? Com esse gatilho aqui, ó, de sedentarismo. Então nós vamos considerar sim, beleza? O sedentarismo como uma doença. Não é legal você ser sedentário. Então aí só para resumir para vocês mais uma vez. E aí nós temos eu amo esses slides, eu amo. Toda vez que eu falar de obesidade eu mostro esses slides para vocês. Bom, o que nós temos? Olha só, vamos supor que você é um indivíduo aí eutrófico, é um indivíduo magro, o seu tecido adiposo ele não está muito desenvolvido, você consegue manter as suas atividades rotineiras, você é uma pessoa saudável. Quando a gente vai estudar o seu tecido adiposo, a gente tem um controle da inflamação, um controle metabólico e um controle vascular. Imagina que eu peguei um pedacinho do seu tecido adiposo e estou olhando para ele. Eu tenho as células adiposas, que são essas daqui. Eu tenho alguns macrófagos, que são células do sistema imune. São macrófagos M2, nós falamos que são macrófagos anti-inflamatórios. Nós temos, tudo isso daqui precisa de sangue, não precisa? Nós temos aí uma via sanguínea passando e ofertando oxigênio e nutriente para todo mundo. Nós temos um linfócito TCD4, que é um cara também do nosso sistema imune. Nessas condições aqui, você produz citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo a adiponectina e a SFRP5. Agora, vamos supor que você começou a comer ou então você adquiriu um comportamento aí mais sedentário. O que acontece é que você pode chegar à obesidade e ter uma leve disfunção metabólica. Dessa forma, a sua inflamação ela começa a aumentar um pouquinho, o seu controle metabólico reduz um pouco e o seu controle e sua função vascular ela ainda está preservada. Olha só como o adipócito aqui, ó, ele era menor e aqui ele cresceu. Afinal de contas, você comeu mais, você gastou menos, você começa a estocar essa energia na forma de triacilglicerol lá dentro do seu adipócito. Só que nessas condições,
você continua a ter aquele macrófago M2 que é anti-inflamatório, só que você começa a ter o irmão dele, o irmão malvado dele, que esse cara vai ser o macrófago M1 que é pró-inflamatório. Nessas condições, o seu adipócito está crescidinho, nós começamos a ter um outro tipo de linfócito. Lembra que você tinha um linfócito TCD4 aqui? A gente fala que é o linfócito auxiliar. Agora nós vamos ter também o TCD8, que a gente chama de linfócito citotóxico. Esse cara aí também ali tem uma tendência a ser pró-inflamatório. Nessas condições, você ainda produz uma certa quantidade de adipocinas anti-inflamatórias, que são hormônios anti-inflamatórios, mas você já começa a produzir uma grande variedade de adipocinas pró-inflamatórias, que levam a uma série de complicações. E aí, vou me jogar lá para cima. Olha só, nós temos um indivíduo, uma terceira situação. Cara, você comeu muito, não fez nada de exercício, o seu corpo tende a pegar aquela energia e estocar dentro do adipócito na forma de triacilglicerol. O seu adipócito agora ele está maiorzão, tudo bem? Ele está muito maior. O que acontece aqui, pessoal, é que você vai ter uma inflamação, um aumento dessa inflamação, uma diminuição bastante considerável do controle metabólico e também uma diminuição da função vascular. O que eu quero que vocês reparem é, olha essa via sanguínea aqui como ela está passando tranquila. Aqui ela ainda está passando tranquila. Só que aqui, ó, olha só como esse adipócito cresceu tanto, esse outro adipócito também cresceu tanto, que eles passam a comprimir essa via sanguínea. Imagina uma mangueira, se eu aperto ali essa mangueira, eu vou interromper o fluxo dela, o fluxo de água? É evidente que sim. Essa via sanguínea, imagina que o sangue está vindo por aqui, você tem ali alguma coisa pressionando essa via sanguínea, eu acabo por interromper o fluxo de sangue. Se eu interrompo o fluxo de sangue, eu não vou ofertar sangue, por exemplo, para a célula que antes estava aqui. Olha, tinha uma célula aqui, ó. Essa célula, ela precisa de oxigênio. Ela precisa de oxigênio. Se ela ficar sem oxigênio, o que acontece com ela? Ela simplesmente morre. Ela vai morrer. A gente vai falar que ela vai sofrer necrose, que é uma morte celular que deixa resíduos, que deixa sujeira. Se eu deixo sujeira, eu preciso chamar alguém para limpar essa sujeira. Quem chega para limpar essa sujeira são os macrófagos M1. O irmão malvado, lembra? Que é o irmão pró-inflamatório. Ele vem para fagocitar o resto dessa célula morta, para limpar toda essa sujeira. Nessa situação aqui, tanto os adipócitos quanto essas células, esses macrófagos M1 e até os linfócitos citotóxicos, eles começam a produzir uma série de hormônios, que nós chamamos de citocinas, pró-inflamatórias, que vão aumentar a sua inflamação. E tudo isso leva a uma série de doenças. Nós não queremos que isso ocorra. Beleza, pessoal? Cara, chegou até aqui, não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Eu tirei essa semana de viagem, mas mesmo assim estou deixando conteúdo gravado para vocês não ficarem sem conteúdo ao longo dessa semana. Então, pô, deixa o joinha aí pra mim, você me ajuda demais. Bom, fisiologia do emagrecimento. Como que a gente faz para emagrecer? Eu costumo falar que o emagrecimento nada mais é do que um estresse que o nosso corpo sofre e acaba se adaptando. Dá uma olhada nesse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Eu vou diminuir a minha tela para não ter que ficar lá do outro lado. Então, ó, o exercício físico, ele é um estresse fisiológico. Se submete seu corpo ao estresse, ele tende a se adaptar. Cada vez que você submete o seu corpo a esse estresse, ele passa a secretar hormônios. Esses hormônios, eles vão ser liberados, por exemplo, lá pelo seu músculo estriado esquelético, como no caso da interleucina 6. Eles vão ser liberados, por exemplo, pela sua glândula suprarrenal, como no caso das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e também como no caso do cortisol. Esses hormônios, a gente pode falar do GH, o hormônio do crescimento, liberado também lá pela sua hipófise. O que vai acontecer aqui é que o GH, as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, o cortisol e a interleucina 6 vão lá no seu tecido adiposo
e vão ativar duas enzimas. A primeira delas é a ATGL, que é uma lipase do tecido adipócito, tá? Do tecido adiposo. A segunda delas é uma chamada lipase hormônio sensível. Essas duas enzimas vão estar lá dentro do seu adipócito, da sua célula de gordura. Vamos passar aqui para cima, peraí. Elas vão lá dentro da sua célula de gordura e elas começam a quebrar o triacilglicerol, que é a gordura, começa a quebrar a gordura, tá? E disponibiliza glicerol e ácidos graxos. Esses caras aqui, eles conseguem servir como substrato lá pela sua musculatura que está sendo trabalhada durante o exercício físico. Olha só como o corpo ele é fascinante, a fisiologia ela é fascinante. Então, ó, você fez exercício, submeteu o corpo a um estresse fisiológico, dessa forma você começa a liberar alguns hormônios, o seu músculo estriado esquelético libera a interleucina 6, a sua glândula suprarrenal começa a liberar catecolaminas, adrenalina e noradrenalina e também cortisol. A sua hipófise começa a liberar GH. Esses hormônios eles vão até o seu tecido adiposo, encontram a célula de gordura, que é o seu adipócito, e começam a quebrar as gorduras que estão estocadas na forma de triacilglicerol. Disponibilizam dessa forma glicerol e ácidos graxos. Esses caras conseguem ser queimados, entre aspas, oxidados lá pela sua musculatura. Sobretudo os ácidos graxos. Esse glicerol pode ir lá para o seu fígado. Mas esses ácidos graxos vão ser oxidados lá pela sua musculatura que está sendo trabalhada durante o exercício físico. Então a gente começou aqui e voltou para cá. E isso eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando a gordura do meu tecido adiposo. Se eu estou tirando a gordura do meu tecido adiposo, eu vou conseguir diminuir o meu percentual de gordura? É evidente que sim, é claro que sim. Eu vou conseguir emagrecer? Sim. Então, se você quer emagrecer, é fundamental a prática regular de exercícios físicos. Ah, um outro cara que eu esqueci, já estava pulando. Vou voltar aqui para o cantinho. Um outro hormônio, alguns outros dois hormônios são extremamente importantes para que tudo isso funcione. São os hormônios da glândula tireoide, o hormônio T3 e o hormônio T4, eles regulam o metabolismo. Então é claro que, por mais que esses mecanismos, deixa eu voltar aqui, fez exercício físico, você é uma pessoa com hipotireoidismo, vamos supor que você conseguiu fazer exercício físico. Normalmente quem tem hipotireoidismo tem uma certa indisposição. Se você tem hipotireoidismo, cara, vai ser um problema isso dentro do emagrecimento. Porque você precisa dos hormônios T3 e T4 funcionando para que todos os seus órgãos e sistemas também estejam funcionando, inclusive todo esse mecanismo. Os hormônios T3 e T4 eles vão atuar nas células, tá? Aumentando o metabolismo dessas células, ativando o metabolismo dessas células. Então é fundamental você ter os hormônios da glândula tireoide, joinha. Ah, Jeff, eu tenho hipotireoidismo, significa que eu não vou emagrecer? Não, significa que você tem que fazer um acompanhamento com algum endocrinologista para que ele te passe aí, por exemplo, uma levotiroxina, você consuma essa levotiroxina que é o hormônio T4 e aí você consiga ter todo esse mecanismo reguladinho também, beleza? Eu falo do hipotireoidismo, mas tem pessoas que tiram a glândula tireoide aí por complicações médicas e o raciocínio ele é o mesmo. Legal, e do ponto de vista nutricional, qual que é o bom trabalho que a gente quer fazer? Então, ó, a pessoa come, essa alimentação fornece para ela nutrientes. Esses nutrientes eles têm que fazer a manutenção das funções fisiológicas e metabólicas do organismo. Tudo bem? Só que essa alimentação ela também pode proporcionar um estresse fisiológico através de um déficit de calorias. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem que comer 2.000 quilocalorias, eu forneço uma dieta para essa pessoa de 1.800 quilocalorias. Isso não vai ser um estresse para o corpo dela? É claro que vai ser. A pessoa tem que se adaptar a esse estresse fisiológico. O organismo precisa se adaptar a esse estresse fisiológico, mobilizando substratos de gordura, por exemplo, mobilizando substratos energéticos. Vou até me ampliar aqui para voltar para vocês. Então, olha só como que a alimentação ela vai funcionar dentro de um planejamento dietético. Você come, vamos supor que a pessoa tem que comer 2.000 quilocalorias, só que você passa uma dieta para essa pessoa ou você passa a comer apenas 1.800. Você tem um déficit energético aí de 200 quilocalorias. Isso vai representar um estresse para o seu corpo.
O seu corpo vai falar, nossa, o Jefferson está comendo menos. Mas o Jefferson tem um monte de gordura estocada aqui. Ou se tem um monte de gordura estocada aqui. Vamos mobilizar todo esse substrato. Ele começa a mobilizar todo o substrato. Começa a mobilizar esses estoques de energia. E dessa forma eu passo a emagrecer. O que é importante frisar é que não vale a pena você omitir refeições ou então fazer um déficit energético muito grande. Então vamos supor, a pessoa tem que comer 2.000 quilocalorias, ela passa a comer 1.800 quilocalorias. Isso não vai ser legal, porque ao invés de proporcionar um estresse fisiológico adaptativo, né, um estresse fisiológico bacana, você pode proporcionar um estresse fisiológico muito grave, muito acentuado, e aí você começa a ter desnutrição. Então a alimentação ela não oferta nutrientes o suficiente para que a pessoa ela consiga emagrecer. Deixa eu abrir aqui a janela que, mano, a câmera está esquentando. Quem conhece as lives sabe que isso ocorre com uma certa frequência. Já volto, espera aí. Abrir as janelas aqui. Pronto, voltei. Isso ocorre com uma certa frequência, muito maior do que eu gostaria que ocorresse. Beleza, bom, vou me diminuir aqui de novo. Acho que eu posso ficar aqui, né? Não tão pequeno. Eu não quero ficar tão pequeno, porque aí vai que alguém vem aqui e fala, nossa, que slide legal, vai lá e furta os slides do Jeff. Se bem que o material que eu produzo é totalmente para vocês mesmo, vocês que acompanham o meu trabalho. Bom, olha só, isso daqui é um problema. A pessoa que come pouco, ela proporciona estresse fisiológico? Proporciona. Só que ela não fornece nutrientes o suficiente. Dessa forma, essa pessoa acaba tendo uma desnutrição. E aí, as funções fisiológicas e metabólicas, elas ficam comprometidas. Essa pessoa vai emagrecer? Não. Então não vale a pena você fazer essas dietas aí muito hardcore, que fica sem comer, um dia come, outro dia não. Não vale a pena, você só vai proporcionar uma desnutrição que vai contra o emagrecimento. É muito importante você ter uma alimentação equilibrada se você quer emagrecer. Só que tem um pequeno empecilho, né, que é o controle da fome. Um pequeno empecilho são aquelas pessoas que estão aqui assistindo essa aula que eu estou gravando para vocês e não deixaram o like. Deixa o like aí para mim que você me ajuda demais, beleza? Olha só, controle da fome. Existem alguns hormônios que controlam a nossa fome. Então nós temos lá no nosso núcleo arqueado, lá no hipotálamo, o centro da saciedade. E aí nós vamos ter dois grupos ali brigando. Quem são esses grupos? Nós temos aí o neuropeptídeo Y e também o AGRP, que é uma proteína relacionada aí com o gene AGOT. Nós temos a PONC, que é a proopiomelanocortina, e também o receptor de transcrição de anfetamina e cocaína. O que acontece aqui é que esse cara que está em vermelho, nós falamos que ele é anorexígeno, ou seja, ele tira a fome. Lembra, quem tem anorexia não come, não sente fome. E nós temos o verdinho aqui, que é orexígeno, ou seja, ele dá a fome. Ele só começa a ter fome. Então, toda vez que o verdinho estiver ativado, você vai aumentar a sua ingestão alimentar. Toda vez que o vermelhinho estiver ativado, você vai diminuir a sua ingestão alimentar. E o nosso trato gastrointestinal, ele começa a secretar alguns hormônios. Eu coloquei só alguns exemplos aqui para vocês, como por exemplo o polipeptídeo Y, o polipeptídeo pancreático, que vai lá e consegue atuar nesse núcleo arqueado. Nós temos o neuropeptídeo Y, nós temos o GLP-1, nós temos a orexina, que também consegue atuar. Nós temos a grelina, que também consegue atuar. Esses caras, a partir do momento que você começa a comer, o raciocínio é bastante básico. Você começa a comer, o seu organismo precisa avisar, olha, está chegando comida aqui para essa pessoa, pare de sentir fome. É isso que seu trato gastrointestinal ele vai tentar fazer quando você começa a comer. O grande problema é que, para que esses hormônios eles comecem a atuar na sua saciedade, avisando o seu hipotálamo que você está comendo, isso pode demorar cerca de 20 minutos. E aquela pessoa que ela come muito rápido,
o que vai acontecer é que ela vai comer muito mais comida dentro desses 20 minutos do que ela realmente precisa. Então vamos lá, eu vou resumir aqui de novo para vocês. Se liga só, como que ocorre a saciedade quando você começa a se alimentar e por que é importante você ter uma mastigação ali lenta, comer um pouquinho mais devagar, não comer tão rápido. Você começa a comer, o seu trato gastrointestinal começa a receber essa comida e ele vai secretar aí hormônios. Esses hormônios eles vão atuar no núcleo de saciedade que fica lá no seu hipotálamo. Só que para que esses hormônios comecem a atuar e comecem a avisar o seu hipotálamo, olha Jefferson, já está na hora de parar de comer, você já comeu muito, já tem saciedade. Para que esses hormônios comecem a dar essa mensagem lá para o meu hipotálamo, isso pode demorar 20 minutos, cerca de 20 minutos. E se você é uma pessoa que come muito rápido, você vai comer muito mais alimentos até você ter a atuação desses hormônios. E é por isso que é importante você ter uma alimentação aí, você fazer as suas refeições com calma, comer devagarzinho. Mano, até cuspi aqui. Você comer devagarzinho, tá bom? O que mais que a gente tem aqui separado sobre fisiologia do emagrecimento? Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês desses hormônios, da atuação desses hormônios. E entram as estratégias nutricionais. O que vai influenciar? Vamos jogar... Opa, quase que eu tiro aqui a minha própria tela. Não. Vamos jogar aqui para o lado. Ó. O gasto energético de uma pessoa ele é influenciado pela composição corporal, pela taxa metabólica basal, que pode ir de 55% até 75% das necessidades energéticas diárias, pela metabolização dos nutrientes. Cara, você vai comer alguma coisa, você está comendo alguma coisa. Esses nutrientes que você está comendo eles precisam ser digeridos, depois eles precisam ser metabolizados. Isso envolve gasto de energia sim. Sabe que, por exemplo, as proteínas, elas acabam tendo, para que elas passem por esses processos, elas demandam mais energia. Então é bastante legal você aumentar o teor de proteínas da sua alimentação ou do seu paciente dentro de um programa de emagrecimento. E é claro que a atividade física, os exercícios físicos, eles são fundamentais, porque eles variam de 15% até 30% das necessidades energéticas diárias. De novo, o corpo foi feito para se movimentar. Olha só esse gráfico que ele traz para a gente. A gente tem esse gráfico, gasto energético total. Dentro desse gráfico a gente tem o percentual, né? E aí a gente tem as determinantes. Então, ó, taxa metabólica basal, e gasta ali um pouco mais de 60%. Aqui o efeito térmico dos alimentos, contribuindo mais um pouquinho. O fator atividade física, contribuindo mais bastante aí para o nosso gasto energético total. Quais são as determinantes do fator da atividade física? A intensidade do exercício que você faz. Ah, eu faço 1 hora de academia. A pessoa faz lá uma série, conversa 80 minutos, ou então coloca o peso bem fraquinho, um peso bem levinho e faz. Cara, você só está se enganando, tá? Isso é muito importante. A duração, eu fico 3 horas na academia, mas você não treina. Eu fico 3 horas na academia, você tem que ficar fazendo alguma coisa, não só fofoca. A massa corporal e a genética ela também é bastante importante. O efeito térmico dos alimentos, então a quantidade e composição dos alimentos, como eu mencionei para vocês, normalmente as proteínas elas têm um efeito térmico maior. Os hormônios, tá, liberados pelo nosso sistema nervoso simpático, eles também vão influenciar. O que nós temos também? Taxa metabólica basal, ela é influenciada pela massa corporal, pela estatura, pela massa livre de gordura, massa muscular, trato gastrointestinal, vísceras, como eu acabei de mencionar, por tudo isso. A gordura corporal, a idade, o gênero, por exemplo, senhorinhas, é mais difícil para senhorinhas aí emagrecerem. Senhorinha idosa, 60 anos, que emagrecer vai ser um pouco mais difícil. Tá? Então é legal você já manter a sua vida ali dentro da massa corporal para quando chegar nessa idade você não ter que correr atrás do prejuízo, que aí a dificuldade ela vai ser muito maior.
Hormônios, então você precisa ter os hormônios bem controladinhos, a gente já falou um pouquinho sobre tireoide, por exemplo, e também o nosso sistema nervoso atuando de maneira eficiente. Do ponto de vista, agora vamos jogar aqui, ó, tô aqui agora para vocês. O que acontece? Gasto energético. Então nós temos lá várias estratégias nutricionais que a gente pode utilizar dentro do emagrecimento. Essas estratégias nutricionais, o gasto energético ele pode ser calculado por diferentes fórmulas. Então a gente aprende, por exemplo, em faculdade, Harris-Benedict, Cunningham, entre várias outras fórmulas também. Esse gasto energético ele pode ser influenciado também por estratégias nutricionais. Então a gente tem o popular jejum intermitente. O jejum intermitente ele é dividido em alguns tipos, como por exemplo o Time Restricted Feeding, os dias alternados de jejum e dias completos de jejum. Tem outros tipos também. Aqui era para ter um tracinho, acabou não aparecendo. Mas vamos lá. Time Restricted Feeding, que tipo de jejum intermitente é esse? É um jejum intermitente que você limita por tempo. Então a pessoa pode se alimentar apenas 6 horas por dia. A partir do almoço, a partir do meio-dia até as 6 da tarde essa pessoa pode comer. Isso é um tipo de jejum intermitente. Jejum intermitente de dias alternados. Hoje eu como, amanhã eu fico em jejum, não como nada. Depois no outro dia eu como e assim por diante. Esse é um outro tipo de jejum intermitente. Dias completos de jejum. Você escolhe de 2 até 3 dias por semana para fazer jejum. Então, por exemplo, toda terça e quinta-feira eu vou fazer jejum, não vou comer nada. Agora segunda, quarta, sexta, sábado e domingo eu como. Isso é um outro tipo de jejum intermitente. Já se tratando da restrição calórica, que é o que, por exemplo, eu trabalho aqui com os meus pacientes, eu vou lá, vejo quanto que essa pessoa come, e aí eu diminuo a quantidade de calorias que esse paciente consome, diminuo em 20 até 40% o que essa pessoa consome, e aí eu consigo ter um déficit energético, e através desse déficit energético eu consigo proporcionar um estresse fisiológico, faço o organismo dessa pessoa mobilizar substrato energético para sustentar as funções fisiológicas e ela tem como resultado o emagrecimento. É isso que eu costumo utilizar. Eu pesquisei, por exemplo, o jejum intermitente ao longo do meu doutorado e eu não gosto de jejum intermitente, não acho legal, não acho bacana, eu fico com a restrição calórica. E aí tem outras manobras, né? Dieta cetogênica, a gente tem vídeo aqui no canal explicando, a gente pode falar de dieta low carb, tem um vídeo aqui no canal Comi Nutrição explicando sobre dieta low carb, que eu mostro exatamente como que eu faço dieta low carb dos meus pacientes e como que eu faço eu mostro até um cardápio, exemplificando um cardápio para vocês depois dar uma olhada nesse vídeo. E aí pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo é um vídeo gravado, nós temos lives aqui toda semana, tanto com transmissão aqui pelo YouTube quanto pelo Instagram. Não esquece de me dar uma força, deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aliás, se quiser me dar uma força maior ainda, manda esse vídeo aí pra galera que você conhece, que se interessa pela área da saúde ou que seja da área da saúde, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela participação de vocês, um beijo, um abraço e até mais.